Estamos de volta com o nosso encontro semanal, que traz as notícias do TRF da Primeira Região. Bronzeamento artificial faz mal ou bem à saúde? Uma questão que divide opiniões fora e dentro dos tribunais. Câmaras regionais previdenciárias, a busca de uma justiça mais rápida e próxima do cidadão. Delação premiada é um benefício legal que vem sendo questionado por muitos juristas. Sobre este assunto, eu converso com o juiz federal Márcio Luiz de Freitas. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Para manter aquele bronze o ano todo, muitas mulheres recorrem ao bronzeamento artificial. O que muita gente não sabe é que uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe o uso dessas câmaras de bronzeamento em todo o território nacional. Resolução que vem sendo questionada na Justiça Federal. Confira na reportagem. Morena dos olhos d'água. É fato que a pele brasileira é uma mistura de várias etnias, uma beleza homenageada até em músicas de artistas renomados do nosso país, como Chico Buarque. E esse tom de pele é admirado por muitos brasileiros. Acho uma coisa muito boa, dá uma cor muito maneira. Eu gosto de bronzeado. É bonito, mas tem que ter cuidado, porque senão é melhor ser branco do que ter câncer de pele, né? Bom, bronzeado é bom, né? Mas pegar muito sol faz mal também. Eu acho que manter a pele um pouco bronzeada, um pouco branca também, não incomoda não, né? Mas quem não tem esse tom de pele admirável, procura outros métodos para conseguir o tão sonhado bronzeado. Janaína, grávida de 9 meses, é atriz e professora de artes cênicas. A imagem é muito importante neste tipo de trabalho e, como toda mulher, ela se preocupa com a aparência. Esses foram alguns dos motivos que a fizeram usar as câmaras de bronzeamento artificial. Uma questão puramente estética, né? Que mulher não quer ficar com um bronzeado perfeito? Da mesma maneira, eu fui procurar métodos que eu pudesse ter um bronzeado perfeito, até porque eu sou muito branca, então para o sol é muito mais difícil, né? Geralmente a gente fica vermelha e não bronzeada. Ela realizou 5 sessões no ano de 2011. Na época, a Anvisa já havia proibido este tipo de bronzeamento. Eu realmente não sabia e, como eu não sabia de nada, para mim estava tudo perfeito. Tirando essas questões da saúde, com certeza em câmara é muito mais fácil, muito mais rápido e acaba que o resultado também fica melhor. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária impediu a importação, o recebimento, o aluguel, a comercialização e o uso de câmeras de bronzeamento para fins estéticos em todo o território nacional. Essa resolução foi feita por meio de uma audiência pública que reuniu vários órgãos federais, instituições privadas e a população. O gerente de Tecnologia e Equipamentos para a Saúde da Anvisa conta o motivo que levou a agência a tomar essa decisão. Da Agência Internacional de Combate ao Câncer, que é um instituto vinculado à Organização Mundial de Saúde, ela reclassificou a ultravioleta, as câmaras de bronzeamento com ultravioleta, de possivelmente carcinogênico, da classe 2A, para a classe do grupo 1, que é carcinogênico para seres humanos. Então, a Anvisa, a partir desse estudo publicado, começou a debater esse assunto. Então, todos esses órgãos foram favoráveis à proibição, claro que com exceção da Sociedade Brasileira de Bronzeamento. Depois que a resolução foi efetivada, todas as câmaras foram lacradas para evitar o uso, embora algumas clínicas ainda ofereçam esse serviço. Quem for pego fazendo essa infração sanitária está sujeito a multa de R$ 2.000 a R$ 2 milhões.
O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal alerta sobre o risco de câncer de pele. A radiação ultravioleta ela tem um efeito imunossupressor na pele. Então, quando ela penetra na nossa pele, ela destrói ou impede que a nossa célula de defesa possa atuar. Então, esse é um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento do câncer, além do próprio dano da radiação. O uso da câmara de bronzeamento artificial através da emissão de radiação ultravioleta para fins estéticos não deve ser utilizada porque já tem coisa mais moderna. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, quem usa as câmaras de bronzeamento artificial antes dos 30 anos aumenta em 75% as chances de desenvolver o câncer de pele. Mas para quem não quer parar de se bronzear artificialmente, há outra possibilidade, como por exemplo o método por aspersão, que usa pigmentos para colorir a pele. Claudilene é dona de um salão de beleza em Brasília, que faz esse tipo de bronzeamento. Antes da proibição, ela vendia um produto específico para melhorar o bronzeamento dentro das câmaras e teve muito prejuízo com a resolução da Anvisa. Vendíamos uma quantidade expressiva porque tinha muitas clínicas que trabalhavam com esse produto para fins estéticos e a partir do momento que ele foi proibido, nós deixamos de vender sensivelmente. Apesar do prejuízo, ela acha correta a norma da Anvisa, mas nem todos concordam. Uma empresa adepta ao uso das câmaras entrou na justiça para cancelar a resolução da Anvisa. O caso chegou à 6ª turma do TRF da Primeira Região, onde o desembargador federal Giraí Arame Meguerian recusou o pedido da empresa. A empresa entrou com mandado de segurança juntando alguns atestados médicos ou declarações médicas dizendo que aquele estudo da Organização Mundial de Saúde não corresponderia à realidade. Mas não tinha nenhuma prova técnica de que houve falha no trabalho científico feito pela entidade subordinada à Organização Mundial de Saúde. E como a Anvisa tem atribuição para expedir as normas de proteção à saúde, foi declarado pela 6ª turma que a Anvisa poderia realmente, por uma resolução de diretoria, proibir a venda, o uso, locação, fabricação ou importação desses aparelhos. Eu acho que se os riscos são realmente altos, né, se tem um índice grande de prejuízo à saúde, tem que ser feito mesmo, tem que ser proibido mesmo. Então, eu digo que hoje, como está muito mais divulgado, eu não teria coragem de fazer. Para poetas e músicos, fica a inspiração para cantar sobre a cor brasileira. E para as mulheres mais claras, o jeito é esperar pelo sol do verão. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Depois do intervalo, saiba de que forma as câmaras regionais previdenciárias vão dar mais agilidade na tramitação de ações relacionadas à Previdência Social. Já voltamos. Para enfrentar a alta demanda de processos previdenciários em grau de recurso, vindos principalmente das seções judiciárias da Bahia e de Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região instituiu câmaras regionais previdenciárias para atuar de forma descentralizada no julgamento de recursos de matérias previdenciárias. Confira. Em todo o Brasil, são inúmeras questões previdenciárias que chegam à Justiça. Para se ter uma ideia, só no Tribunal Regional Federal da Primeira Região são quase 40 mil processos em tramitação. O novo órgão é uma iniciativa da atual administração para o aprimoramento da atividade judicial no 2º grau de jurisdição. As câmaras regionais devem dar mais agilidade ao julgamento dos processos de natureza previdenciária. O presidente do TRF da Primeira Região, desembargador federal Cândido Ribeiro, conduziu as solenidades que marcaram o início dos trabalhos do novo órgão. É uma iniciativa tentando equacionar esse grande acervo que nós temos de processos previdenciários. E o objetivo é prestar a jurisdição de forma mais rápida. Então, nós estamos instalando essa primeira Câmara Regional na Bahia, vamos instalar 2 em Minas e procurar dessa forma dar uma resposta mais rápida ao nosso jurisdicionado.
As unidades pretendem desafogar a primeira e segunda turmas do Tribunal Regional Federal, que tratam de matérias previdenciárias e que contam com mais de 39 mil processos atualmente. As sessões de julgamento nas câmaras regionais serão realizadas 2 vezes ao mês e em cada uma delas a meta é julgar aproximadamente 1000 processos. O grande beneficiário é o jurisdicionado, porque isto vai acelerar a efetivação da prestação jurisdicional. Como consequência, ele vai ter o seu direito esclarecido, pode ser deferido ou negado, e isso vai ajudar também a imagem da magistratura e de seus serventuários, que levam a fama de inertes, mas, na verdade, a lentidão é consequência de 2 fatos. Primeiro, o grande volume de processos maior do que a estrutura que nós temos. Segundo, o abuso da utilização do direito recursal. Com a implantação das unidades, o TRF1 se tornou o primeiro Tribunal Regional Federal do país a contar com câmaras regionais. A Emenda Constitucional 45 de 2004 determinou que os tribunais regionalizassem a sua atuação, a sua prestação jurisdicional de 2º grau. E a criação dessa Câmara Regional aqui na Bahia é exatamente a realização desse imperativo constitucional, que obviamente visa atender o jurisdicionado, permitindo não só uma descentralização da prestação jurisdicional de 2º grau, como, acima de tudo, um aceleramento, na verdade uma dinâmica, cumprindo, aliás, um outro mandamento constitucional, que consiste na garantia da razoável duração do processo e da celeridade dos meios aplicados, de tal modo que ganha o direito, ganha o jurisdicionado, ganha a sociedade. Nós temos um volume de processos previdenciários, o maior volume do Brasil, não é? Por uma questão do tipo de atividade ou do nível de desenvolvimento econômico das regiões. Então, Minas, por exemplo, tem muito trabalhador rural. Salvador tem trabalhador rural e tem trabalhador da área de marinha, tem demandas relativas a assuntos que são diferentes dos de Minas, mas as câmaras estão conseguindo atingir o objetivo de realizar a justiça mais próxima, mais célere, mais efetiva. Eu acho uma vitória total, eu acho que trouxe esperança para o pessoal que está aguardando há mais de 10, 12 anos. Vamos ao intervalo, mas já voltamos falando de delação premiada. Até já! Um instrumento antigo tem ganhado força no judiciário brasileiro, principalmente em casos de corrupção. Eu estou falando da delação premiada, defendida por muitos como a única saída para o esclarecimento de alguns crimes. A medida também recebe críticas. Há quem diga, inclusive, que ela representa um atestado de incompetência do Estado. Sobre este tema tão polêmico, eu converso com o juiz Márcio Luiz Coelho de Freitas, que atua na 9ª Vara do Distrito Federal. Bem-vindo ao Interteor, doutor Márcio. O senhor faz parte do grupo dos que concordam ou dos que enxergam a delação premiada como um problema para a credibilidade do judiciário? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, eu penso que o que representa um problema para a credibilidade do judiciário é a impunidade. É o judiciário não conseguir dar uma resposta satisfatória aos graves problemas que lhes são apresentados. E me parece que há um reclamo geral da sociedade para que casos graves que atentam contra a segurança pública e que atentam contra a probidade da administração pública sejam efetivamente punidos, ou que pelo menos sejam julgados dentro de um tempo razoável e com uma aproximação minimamente efetiva da atuação jurisdicional. Então, me parece que a utilização de instrumentos como a delação premiada, que na verdade eu até não gosto muito de utilizar esse termo, porque ele traz em si uma conotação um pouco pejorativa. O próprio termo que a lei utiliza atualmente é de colaboração premiada. Então, utilizar a colaboração de alguém que fez parte daquela atividade criminosa para alguns crimes que sejam de maior gravidade, me parece que é um passo a mais
para garantir que o judiciário efetivamente possa cumprir o seu papel. E para quais os crimes ela é mais eficaz? Agora a gente está vendo na Operação Lava Jato, principalmente nos crimes de corrupção. Sim, o crime de corrupção normalmente é um bom exemplo. A lei atual, a 12.850, prevê esse Instituto da Colaboração Premiada especificamente para os crimes praticados por organizações criminosas ou para aqueles crimes em que sejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que devam ocorrer com resultado no exterior, no que incluiria, por exemplo, a corrupção transnacional. Para esses crimes, onde há uma complexidade maior de obtenção de provas, onde o próprio esquema criminoso é mais intrincado, muito dificilmente se consegue as provas necessárias para garantir que a justiça efetivamente chegue ao seu desiderato por outros instrumentos ou pelos meios tradicionais de investigação. A Operação Lava Jato lembra muito a Operação Mãos Limpas na Itália, que contou com a colaboração de criminosos que mudaram de lado e integraram a família. Existe semelhança nas duas operações? Bom, na verdade, assim, a experiência italiana, que é uma experiência importante, que traz bons exemplos e boas práticas que nós podemos importar, guardadas as devidas proporções, mas ela não foi a única fonte de inspiração. Na realidade, esse instituto ele está presente em vários outros países. Os Estados Unidos, que é um país que pode ser acusado de tudo, menos de menosprezar as liberdades individuais, é um país onde há uma ampla possibilidade de acordos. Cerca de 90% a 95% dos processos criminais nos Estados Unidos são resolvidos por acordo. Um acordo com uma amplitude muito maior do que essa que nós temos aqui. E na nossa lei, o que prevê esse acordo? É redução da pena, devolução de recursos? Quais as questões que estão aí nessa lei? A lei prevê que, para esses casos de crimes praticados por organizações criminosas, e esse é o primeiro mote, porque, na verdade, como você falou no início, essa possibilidade de colaboração, ou a delação, como era anteriormente chamada, ela já tem uma previsão bastante antiga. Desde 1990, com a Lei dos Crimes Hediondos, já havia a possibilidade de ocorrer essa colaboração por parte de um dos acusados. E por que ela não era colocada em prática? Só agora ela surge com essa força? Lá em 90, na Lei dos Crimes Hediondos, havia a possibilidade, desde que o crime fosse praticado em concurso e o sujeito interessado entregasse como funcionava a organização criminosa, os outros membros do grupo criminoso, etc. Me parece, e aqui assim é algo empírico, é tudo muito novo ainda. O Instituto já existe há muito tempo, mas nunca teve muita essa efetividade. Está sendo construído. Está sendo construído. A primeira regulamentação sobre a forma como esse Instituto deve ser levado a efeito foi feita agora, pela 12.850. E acho que teve um papel fundamental para isso também a AP 470, que é a ação do mensalão, onde pessoas que exerciam cargos de relevo nos poderes públicos foram condenadas. Então, os acusados começaram a ter um paradigma de um processo em que aqueles que não eram tradicionalmente alcançados pela justiça foram alcançados e foram presos. O que me parece talvez tenha funcionado de certa forma como uma espécie de incentivo para que eles se socorressem desse instituto. Porque veja você que... Eles quem? Desculpe, só para entender. Eles os indiciados pessoas, ou eles o judiciário? Não, eles, pessoas que detêm posições de poder e que respondem a processos criminais. Porque sempre se dizia, olha, não vai dar em nada. É aquela velha prática de que rico não vai preso. No mensalão tinha um ministro de Estado lá. Exatamente. Então, se você vive num ambiente onde as instituições e o judiciário em especial não conseguem responder, não conseguem chegar para alcançar determinado grupo de pessoas, essas pessoas, quando estão enfrentando um processo judicial, não se sentem tentadas a aceitar nenhum tipo de acordo. Já se elas veem a possibilidade de eventualmente serem responsabilizados por algum ato assim e de pagarem, de serem punidos por esses atos,
me parece que há um incentivo maior para que elas adotem algumas dessas posturas de colaboração. Agora, o mensalão, o petrolão, digamos, a Lava Jato, também chamado pela mídia petrolão, ele repete exatamente o mesmo mecanismo do mensalão, ou seja, dividendos políticos, essa corrupção, o sistema é muito semelhante. Como que o senhor vê essa questão, a análise nesse sentido? É o dinheiro público que é usado para os partidos, para corromper, enfim? Bom, quanto ao processo especificamente, tanto esse processo conhecido como Lava Jato, quanto do mensalão, eu não atuei em nenhum dos processos, não tenho dados mais específicos para falar. Na verdade, assim, o que eu sei é aquilo que a gente vê na mídia. Então, o que quer me parecer é que há, de fato, no Brasil, uma cultura que alimenta a corrupção. E é preciso que essa cultura seja freada. O direito penal, mais das vezes, não é um instrumento adequado para que se mude a mentalidade. Ele deve vir a reboque. Mas eu não nego a possibilidade das instituições, como o Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e do direito penal, com todo o seu caráter sancionador e seu caráter simbólico, de servir como uma ponte para que a gente possa ajudar na mudança dessa cultura e na construção de um país mais justo, mais cumpridor das leis e menos corrupto, para que nós deixemos de ser o famoso país do jeitinho e passemos a ser um país que privilegia a cidadania, onde as pessoas têm deveres, onde as pessoas têm direitos, e ambos são cumpridos e respeitados. A delação premiada sempre foi e continua sendo um problema ético dos mais complicados, entre outras razões porque o delator recebe uma vantagem processual como recompensa por ajudar a condenar seus velhos comparsas. A delação premiada, portanto, é uma delação meio comprada, é permutada com base numa estranha troca de favores. Como o senhor vê essa questão? É que essa questão ética que é colocada. Essa talvez seja a mais comum crítica que se ouve ao Instituto. Disse que não seria admissível que o Estado fomentasse a traição entre pessoas que até outro dia estavam juntas num empreendimento. Criminoso. Pois é, o que me parece estranho é que se sustente que o Estado deva tutelar a confiança existente entre criminosos. Eu respeito quem professa essa tese, quem advoga essa tese. A maior parte, inclusive, da doutrina mais tradicional do direito penal segue esse caminho, mas acho que o Estado, dentro da sua necessidade de fazer valer o direito, de fazer valer a lei, tem que se valer dos meios à disposição. E veja que isso não é uma coisa nossa, não é o Brasil que está inventando isso. Já há bastante tempo, por exemplo, a Convenção Internacional contra a Corrupção, Convenção da ONU, ela prevê que os Estados partes, os Estados signatários, iriam adotar meios para possibilitar a colaboração de modo a alcançar maior efetividade nos processos que visam a incriminar pessoas acusadas de corrupção. E é uma resposta à sociedade, né? Sim. E veja, essa ideia de que nós temos que garantir esse elo de confiança existente entre criminosos, me parece que é exatamente o contrário daquilo que o Estado deve fazer. O Estado deve, na medida do possível, utilizar os instrumentos que lhe são possíveis para desbaratar a atuação de criminosos. Se essas pessoas estão cometendo crime, significa dizer que elas se colocaram numa posição antagônica ao ordenamento jurídico que o Estado aprovou. Então, assim, com todo respeito a quem entende dever ser necessário se garantir a confiança entre os criminosos, eu penso que deve ser justamente o contrário. A meu ver, o Estado tinha que conseguir meios de desbaratar aquela máquina que muitas vezes se incrusta nas instituições públicas para poder realmente fazer prevalecer os direitos da cidadania.
E o país agradece. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa e o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.